A preservação das tradições e culturas dos antepassados africanos, indígenas e europeus moldam a dinâmica da comunidade quilombola. E essa dinâmica é a diferença entre cada uma das comunidades, dando uma identidade própria a elas. Assim como é visto na religião, tendo várias matrizes religiosas, como o catolicismo e o candomblé, onde um quilombola ou a comunidade incorpora uma religião ou uma combinação delas em sua dinâmica. Um outro ponto são as festas. As festas tradicionais são resultados da influência indígena, africana e religiosa. Essas celebrações expressam através da música e da dança a cultura e o costume. Como exemplo, temos a Festa do Quilombo, uma festa com mais de 50 anos, que é comemorada em uma comunidade do município de São Bento da Sapucaí, em São Paulo, que ocorre no dia 13 de maio, mesma data em que foi assinada a Lei Áurea. Já a festa de Aiuê de São Bento acontece no dia 6 de janeiro, homenageando o padroeiro da comunidade de Jauari, no Pará. Essa festa também é um momento de agradecer e refletir pelos acontecimentos do ano. Em relação à culinária, ela era e ainda é mais voltada para a subsistência, usando os recursos fornecidos pela natureza e assim produzindo pratos como o farnel, que seria uma banana caramelizada com manteiga e açúcar, que depois recebe uma farinha de mandioca, devendo ser mexida com cuidado até criar uma consistência mais firme, e assim o prato está pronto. Um outro prato é a poqueca de badejo, que tem o mesmo preparo de uma moqueca, mas nele é adicionada uma farinha de mandioca, que deve ser mexida até criar um ponto de pirão. E esse pirão é envolto por folhas de bananeira e levado ao forno a 180 graus, permanecendo lá por 15 minutos. E depois ele pode ser servido em uma cambuca ou na própria folha de bananeira mesmo. Em relação às casas dessas comunidades, antes elas eram feitas com madeira e barro, com os telhados de palha em formato de V. Atualmente esse modelo ainda é utilizado, mas também temos as casas feitas de alvenaria, que seriam de tijolos, e as casas de palafitas, onde a casa fica apoiada em estacas, ficando acima do nível do rio. Isso evita alagamentos. Os quilombos surgiram como uma forma de refugiar os escravos que escapavam de seus senhores feudais. Quilombo é uma palavra proeminente da África Central, que significa local de descanso, visto que seus moradores eram nômades guerreiros. Como o próprio nome sugere, os quilombos eram onde descansavam os negros que fugiam do sofrimento causado pela escravidão, e com o passar do tempo acabaram se tornando uma espécie de vila fixa ao local, onde se plantavam, caçavam, criavam animais e até mesmo mineravam. Os quilombos aumentaram drasticamente seus números após a tomada de Pernambuco pelos holandeses, que, com a destruição de suas fazendas, os escravos fugiram em massa para os quilombos. Mas além de abrigar os escravos, os quilombos também serviam como uma moradia para os povos indígenas, refugiados e alguns brancos, mas em sua maioria eram os negros. O maior e mais famoso dentre os quilombos foi o Quilombo dos Palmares, que na verdade era constituído por cerca de 10 quilombos. Teve seu auge após as invasões holandesas a Pernambuco, onde sua população cresceu drasticamente. Palmares sobreviveu por mais de um século com ameaças constantes, sendo um símbolo nacional do negro contra a escravatura. Possuía cerca de 20 mil moradores e possuía um poderoso exército liderado por homens e mulheres, além de contar com a proteção de moradores locais, pois como a comida era escassa na região, os moradores trocavam armas e pólvora em troca da comida que era abundante nos quilombos. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi o último e mais conhecido chefe do Quilombo dos Palmares. Ele é considerado um símbolo da resistência negra contra a supremacia branca. E após a destruição do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares foi capturado, morto e teve a cabeça exposta no Pátio do Carmo, em Fortaleza. No dia de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em memória à sua batalha contra a escravatura. A comunidade quilombola são descendentes dos africanos que foram escravizados.
e que fugiram e refugiaram-se nas matas do Brasil. São também chamados por quilombos. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo, ou seja, uma comunidade que vive onde seus antepassados viviam e preserva grande parte das suas tradições. Atualmente existem mais de 15.000 comunidades quilombolas e elas estão presentes em todo o território brasileiro. Estão em pelo menos 24 estados do Brasil, mas os estados com maior número de comunidades são Bahia, com 229 comunidades quilombolas, Maranhão, com 112, Minas Gerais, com 89 e Pará, 81. Na Bahia são atuais habitantes de comunidades negros, formado por descendentes de africanos escravizados. A maioria vivem da agricultura. No Maranhão, também formados por antepassados africanos escravizados, e está relacionada à expansão da lavoura de algodão e de arroz. Em Minas Gerais, são conhecidos como Quilombo do Campo Grande, e os principais são apanhadores de flores, quebradeiras de cocos, babaçui, camponeses da Serra do Centro. No Pará, são habitantes de comunidades negras e vivem na sua maioria na agricultura e terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Atualmente, não se sabe ao certo quantos quilombolas existem no Brasil. Porém, segundo pesquisas da Fundação Cultural dos Palmares, só 154 foram titulados. Por conta de toda a estratégia de sobrevivência na época da escravidão, são desconhecidos dados básicos, como o total de integrantes, número de natalidade, número de óbitos e demais condições demográficas dos quilombolas. Hoje, quando dizemos quilombo ou quilombola, estamos associando-as a um povo que teria basicamente desaparecido com o fim da escravidão. Porém, de alguma forma, ainda é um refúgio para a população negra que luta contra o racismo e outros direitos. Um exemplo dessa luta é uma ameaça feita pelo governo Michel Temer, que paralisou as demarcações das terras quilombolas. Já o governo Bolsonaro também causou preocupações para os quilombolas, após uma ameaça de cortar os verbas para as demarcações de terra. Porém, de alguma forma, os negros conseguiram algumas conquistas, como a criação do Dia da Consciência Negra e a criação da Lei 7.716, onde se concede punição às pessoas que cometem racismo. Já em questão à educação quilombola, tudo procura ser dentro dos costumes, como a arquitetura das escolas e a merenda servida. Os professores também são quilombolas e as aulas são dadas conforme o costume da sociedade. Já em questão ao acesso à saúde, é preocupante, pois os quilombolas não têm fácil acesso aos serviços como nós e têm predominância doenças crônicas como ganho de peso. Já em questão à Covid-19, já são no total 46 mortes e 15 apenas no Pará.